Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um módulo. E como prometido, vamos saber a diferença entre óleos essenciais e as essências. E a diferença é que o aroma sintético jamais vai se igualar ao aroma natural produzido na natureza. Os produtos sintéticos, eles não carregam consigo a energia da planta, portanto, eles não vão ter a utilidade terapêutica. A química dos óleos essenciais são bioidênticas com o nosso organismo. Por isso, é muito menos provável que a gente tenha uma reação alérgica no uso dos óleos essenciais. Já os produtos sintéticos vão causar alergias, irritação, náusea, dores na cabeça, podem até mesmo fazer uma intoxicação no nosso corpo. Nós não podemos comprar e ser enganados quanto à essência e óleos essenciais. Se tiver muito barato, desconfie, pessoal. Se tiver em galões de 5 litros, desconfie mais ainda do produto que você vai estar levando para casa, pois certamente ele vai estar adulterado, tá bom? Vamos falar um pouquinho, pessoal, dos métodos de utilização dos óleos essenciais. Nós podemos utilizar de maneira aromática e, como exemplo, eu coloquei o difusor. De maneira tópica, fazendo massagem. E a maneira que causa polêmica, que é a ingestão. Então, vamos lá. Sobre os métodos. O aromático, ele é o mais indicado para trabalhar as emoções, as alterações de humor. Ele vai limpar o ar, matar vírus, bactérias. Ele vai abrir as nossas vias aéreas para receber os aromas, vai ajudar a dormir melhor. E a maneira da gente usar é pingar no difusor de ambiente de 4 a 5 gotas no total, tá bom? E aí nós podemos fazer uma sinergia com até 3 óleos, tá? Para uma mesma finalidade. Por quê? Se a gente começa a usar mais óleos, um pode interferir na função terapêutica do outro, e em vez de ajudar, eles vão estar anulando um ao outro. A outra maneira, pessoal, é usar um difusor pessoal. Eu tenho o meu aqui, olha só. Nós podemos abrir ele. Deixa eu ver que não está abrindo. Então, desse feltro aqui, dentro desse feltro, nós colocamos a gotinha do nosso óleo essencial, fechamos e podemos usar como uso pessoal no nosso difusor. Então, o meu é um medalhão, tá? Eu, particularmente, gosto de manter esse medalhão meu aqui no chakra do coração. Outro que eu uso também, pessoal, é a minha pulseira. E essa minha pulseira tem as bolinhas de pedras naturais. Então, a pedra vulcânica, a gente pode pingar uma gotinha do óleo aqui, que vai fazer a função ao longo do nosso dia. Nós podemos também fazer um exercício com os óleos essenciais. Então, nós podemos inalar diretamente do frasquinho. Então, nós vamos inalar, contando até 3, vai prender a respiração, contar até 3 e soltar lentamente contando até 3. Repetir esse processo por 3 vezes. Nós também podemos pingar uma gotinha na mão, na palma da mão, fazer uma conchinha e fazer a respiração da mesma maneira que eu falei em cima. Respira 3, segura 3, solta 3, tá bom? Cuidado, pessoal, com os olhos que não podem ter contato com a pele. O orégano, o gengibre, como por exemplo, porque eles são dermocáusticos, eles podem causar queimadura na nossa pele. Então, tem que carrear esses óleos, tem todo um preparo para o uso deles, tá bom? Outra maneira da gente usar os óleos essenciais é o vapor. Então, nós podemos fazer uma inalação caseira com ele. O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar água fervendo e 2 a 3 gotas de óleos essenciais nessa água.
Daí nós vamos fazer uma cabaninha com uma toalha e vamos ficar de 5 a 10 minutos recebendo todo esse vapor que vai estar com as qualidades terapêuticas dos óleos essenciais. Pessoal, quando fizer isso, por favor, não tomar choque térmico, ou seja, não passou os 10 minutos, não vai tirar a toalha, pôr o pé descalço no chão, tomar vento na nuca, não pode, tá? Nós vamos tirar a toalha, ficar quentinhos por mais um tempo ali, esperar a temperatura corpórea ficar igualada com o ambiente, e aí sim a gente pode sair do local onde a gente fez essa inalação a vapor. Quero, por favor, pessoal, que evitem o uso destes aparelhos. Então, nós temos aí como exemplo o difusor de tomada, o difusor a vela, o umidificador de ar. E, infelizmente, pessoal, apesar de todo mundo querer economizar, esse tipo de aparelho não é produzido para os óleos essenciais. Primeira coisa, óleos essenciais, nós comentamos que ele é volátil, certo? Bom, ele também é inflamável. Então, se a gente coloca a velinha com óleo essencial, pode gerar uma combustão e pegar fogo. Com o difusor de tomada, lembra que eu falei para vocês que os óleos são 100% puros? Se nós colocamos fogo nele, ou seja, aquecemos ele de maneira inapropriada, nós vamos perder as propriedades terapêuticas. E o umidificador, ele não tem o plástico do aparelho produzido para entrar em contato com o óleo essencial. Então, ele vai quebrar, ele vai rachar, o óleo essencial não vai fazer a sua função terapêutica como 100%. Então, esses 3 aparelhos, por favor, pessoal, não cometam erros, tá? O uso tópico. O uso tópico é aquele que vai na pele. Em geral, a maioria dos óleos tem que carrear, ou seja, nós precisamos misturar um óleo carreador para que ele entre em contato com a pele. E ele vai trabalhar as questões físicas, emocionais, ele pode ser usado no cabelo, nas mucosas, tá? Ele vai dar um suporte nas enfermidades, ele pode ser usado para uso cosmético, não deve entrar em contato com olho, nariz e ouvido, hein, pessoal? Por favor, não entrar em contato. Veja bem isso. As formas de utilização. Pode ser através de massagem, roll-on, por spray, cosmético, shampoo, desodorante. Tem uma infinidade de coisas que nós podemos fazer com os óleos essenciais. E aqui está uma dica para vocês criarem o de vocês, porque nós podemos utilizar base neutras, por exemplo, em shampoo, cremes e desodorantes, que sejam livres de parabenos, óleos minerais, que vão ser substâncias tóxicas para o nosso organismo. As diluições têm que ser adequadas, porque nós temos as indicações por idade. Nós podemos fazer uma base pessoal para massagem. Então, essa massagem pode ser estimulante, relaxante, terapêutica, né? Nós podemos fazer compressas frias, quentes, com bolsas térmicas. Mas lembra, gente, nessa parte de compressa, é bom seguir a orientação de um médico, de um fisioterapeuta, porque cada localidade do corpo, articulação, precisa de uma ativação quente e fria específica, tá bom? Aqui vai umas diquinhas. Nós podemos fazer o banho aromático. E a gente pode colocar na bucha vegetal 3 gotinhas e fazer os movimentos circulares quando a gente estiver fora da água, tá? Então, a gente não vai estar embaixo do chuveiro propriamente dita. Então, a gente põe na buchinha e ele vai fazer o efeito para a gente no chuveiro. Nós podemos confeccionar sabonete líquido, sabonete em barra, com as propriedades dos óleos essenciais. Nós podemos colocar na água de banheira, mais ou menos com 36 graus, 10 gotinhas e fazer um banho submerso, vai ficar uma delícia.
Nós podemos ter o efeito sauna no chuveiro, e aí onde não pingar água dentro do nosso box, nós colocamos até 2 gotinhas em cada cantinho, e aí fecha todas as janelas, não deixa nenhuma passagem de ar. O vapor que vai cair do chuveiro vai ser capaz de liberar essas substâncias terapêuticas, tá bom? Opa! No escalda-pés, nós vamos colocar 4 gotas de óleo vegetal. Então, nós vamos colocar o óleo essencial diluído no óleo vegetal numa água com 40 graus Celsius, tá? 20 minutos. Cuidado de novo, mais uma vez, com o choque térmico. Gestantes tem que usar uma água bem friazinha, tá? E às vezes nem pode usar, mas tem que consultar o médico nessa hora. Cuidado com varizes, tá bom? E gestante com o pé inchado, água fria, por favor, gente. Por favor, essa daqui tem que ficar como nota geral para vocês. Banho de assento. Nós vamos fazer com uma água mais fria, em torno de 30 graus, e ela vai servir para infecção urinária, para candidíase, o homem para problemas de próstata. Nós podemos usar, gente, como bochecho ou gargarejo. Então, de 3 a 4 gotas do óleo essencial em uma colher de álcool de cereais num copo de água morna. Mas tem que ser nessa ordem, hein, pessoal? Porque lembrando que o óleo não mistura na água, então tem que misturar primeiro no álcool. Não pode engolir o álcool de cereais e ele entra nessa fórmula como antisséptico, tá bom? Nós podemos usar na tosse, na rouquidão, na gengivite, na inflamação de garganta. No pós-cirúrgico, não pode fazer movimentos que estimulem o sangramento. Então, no pós-cirúrgico, nós vamos colocar o bochecho na boca, mas não vamos fazer movimento, nós vamos banhar apenas a superfície, gente. Não pode ter sangramento no pós-operatório, por favor, tá? O uso polêmico, chegamos aqui à parte da ingestão, vamos lá. Então, a ingestão, os óleos essenciais vão nos dar suporte a problema sistêmico específicos, por exemplo, problemas no sistema digestivo, nas doenças autoimunes, nas parasitoses, né? Nós temos que evitar o uso indiscriminado dos óleos essenciais, porque lembra, a mesma plantinha que nos traz a cura também pode nos trazer a intoxicação. Então, ele tem que ser usado com moderação, pessoal, nas proporções corretas, isso também é importante dizer. Outra coisa, os óleos têm que ser certificados para essa ingestão, tudo bem? Temos que ter o acompanhamento de um aromaterapeuta, de um profissional da área da saúde, para indicar corretamente o uso e a indicação dessa ingestão, tá? Aqui eu deixei para vocês, depois vocês olhem com calma, os óleos que nunca devem ser ingeridos. Lembre, pessoal, existe óleo que não pode ser ingerido e tá aqui, eu deixei tudo anotado para vocês. Bom, as formas de utilização dos óleos. Nós podemos usar sublingual, adicionar a mel, chás, suco, água. Nós podemos usar na culinária, até roubei essa foto do brigadeiro de uma amiga minha. Carol, serviu aqui para mim. Muito obrigada pela foto, viu? Então, na culinária, na confeitaria, na aromatização de azeites, podemos colocar em cápsulas vegetais, tá bom, pessoal? Não há limite para a criatividade. Então, aqui nessa foto, eu coloquei algumas receitinhas para vocês. No azeite, em meio litro de azeite, com uma gotinha, uma única gota, pessoal, de óleo essencial de orégano, é capaz de saborizar esse azeite. Lembra, nós estamos falando do potencial muito grande de um óleo 100% puro. Então, uma gota é capaz de provocar alterações incríveis de sabor. Outra coisa, gente, já passei muita nutricionista na minha vida, tá? Então, a gente vai aprendendo algumas dicas. Fazer uma manteiguinha de orégano, desculpa,
de azeite, gente, ficou uma delícia. Então você pode colocar o azeite na forminha de gelo e o azeite também pode ter o alecrim, pode ter o manjericão, você pode fazer um temperinho e aí você pega essa forminha e retira o cubinho. Nossa, tá me dando água na boca. E aí pode passar no pãozinho, pode passar na torrada. Fazer brusqueta, gente, que delícia, brusquetinha com os óleos essenciais. Nós podemos saborizar os molhos, o mel, como nós já tínhamos comentado, os chás, os sucos, podemos fazer sucos detox com isso também. Bom, doces, infinitas possibilidades de fazer doces. Aliás, existe uma doceria gourmet para casamentos chiquérrimos de artistas, etc e tal. Gente, vocês não têm noção o preço que eles vendem os doces. E é com óleo essencial, tá? Então eu falo para vocês, testem um brigadeiro preto com gotinhas de hortelã-pimenta, mas lembra, gente, põe uma gota, experimenta, para o seu paladar, se ficou forte, coloca mais leite condensado, enfim, acrescenta mais ingredientes, ou se ficou fraco, molha um palitinho de dente, um palitinho de churrasco e molha ali na receita para não ficar tão forte, gente, cuidado, tá? Mas é maravilhoso, tenho certeza que vocês vão gostar. Bom, aqui na cápsula vegetal, eu recomendo que ela seja transparente, que seja de 0,1, tá? E nós vamos colocar o óleo vegetal. E existem também umas cápsulas que são gastroresistentes, então que essas cápsulas só vão diluir lá depois no final da digestão, tá, pessoal? Isso é importante para quem tem problema de estômago, que precisa ter mais proteção, cirurgias, né? Então, usa essa cápsula gastroresistente. Em cremes vaginais e supositórios, a gente deve manipular na farmácia, mas este uso aqui é só para vocês conhecerem, porque ele deve ser indicado por médicos. Por favor, pessoal, não vão cometer nessa fase inicial de curso de fazer indicação, tá bom? Cuidado com os óleos que são fototóxicos, ou seja, que na exposição ao sol podem causar irritação na pele, tá bom? Como eu falei, o envenenamento, porque altas doses. Eu não vi nem na literatura, nem em outra que a pessoa tenha se envenenado de maneira com os óleos essenciais. Porém, tem que ter cuidado com a indicação. Por favor, gente, dose correta. E também tem os psicotrópicos. Um exemplo é o que vem da cannabis, né? O óleo de cannabis lá. E ele não é produzido pelo Doterra. O Doterra não produz óleos psicotrópicos, tá bom? Ao manipular os óleos, a gente tem que lembrar de lavar a mão depois, cuidado com eles na combustão. A gravidez tem que ser bem orientada, porque o uso dos óleos essenciais, existem alguns que têm características que não devem ser utilizados. Outro cuidado que nós temos que ter é com os olhos, lembra, eles não podem entrar em contato com o olho, nariz e ouvido. Bebês e idosos, respeitar uma dosagem correta, a nunca colocar no ouvido, nariz, garganta e olhos, tá? Na pressão alta, evitar os óleos essenciais que são canforados, porque eles podem aumentar essa pressão, tá bom? Armazenamento. Pessoal, gente pode... Claro, quando a gente compra o produto puro, ele já vem no vidrinho de âmbar. Quando a gente vai fazer nossas sinergias com os óleos essenciais ou colocar nossos produtos, nós temos que ter o cuidado de ter um material de vidro que seja na cor âmbar ou na cor azul cobalto, tá? Para que ele não perca sua função terapêutica. Não pode de jeito nenhum estar exposto ao sol. Cuidado com crianças e animais, e também o ambiente onde o óleo essencial for colocado, ele não pode ter diferença brusca de temperatura, por favor, tá?
Então, pessoal, esse módulo teve fim. Gostaria de agradecer mais uma vez. Daqui a pouco eu volto para mais um módulo com vocês. Gratidão pelo carinho. Até já!